voz do pastor, a palavra oficial do reverendíssimo senhor bispo de Sobral, do Antônio Fernando Saburido. Muito boa tarde, caríssimos amigos, ouvintes da Rádio Educadora e todos que nos acompanham através de outras emissoras sintonizadas com a Educadora ou através da internet. Em nosso programa de hoje, nós estamos recebendo a visita de uma pessoa amiga, o Leonardo Cavalcante da Silva. Ele é professor da Universidade Autônoma de Barcelona e membro da Pastoral dos Migrantes na Europa. Ele já esteve aqui há 2 anos atrás para uma visita, é muito amigo nosso, é meu afilhado de Crisma, pernambucano. E também está conosco aqui no nosso programa de hoje o Pacelli, que é conhecido de todos nós, jornalista do Correio da Semana e também da Rádio Educadora. E vamos então fazer uma conversa. O assunto que o Leonardo é especializado nos interessa muito, porque o Ceará, né, tem fama de ser um estado onde a migração é algo muito forte. Em geral, os nossos jovens, quando atingem uma certa idade, costumam migrar, né, para o sul do país, ou mesmo para outros países. E é um assunto que o Leonardo entende profundamente, não só porque ele defendeu a sua tese de doutorado sobre esse tema, mas também porque ele colabora com a Pastoral dos Migrantes, como eu falei há pouco, colaborando, portanto, com a irmã Rosita, que aqui no Brasil, que aqui no Brasil é a pessoa responsável pela Pastoral dos Migrantes. Então eu queria, primeiramente, perguntar para o Leonardo como é que está a situação da migração no Brasil e fora do Brasil, especialmente também na Europa, que é realmente o problema que ele está acompanhando e poderá nos dar uma luz. É um assunto, como eu disse, que interessa muito a todos nós, porque o Ceará, sem dúvida, é um dos estados do Brasil onde esse problema é mais sério. Bom dia, Dom Fernando. Bom dia, caros ouvintes. É um imenso prazer estar de volta aqui, essa cidade tão bonita de Sobral e tão acolhedora, com uma gente realmente muito amável e amistosa. Como o senhor falou inicialmente, o Brasil até a década de 80, ele era um país que recebia imigrantes. Tinha imigração interna, ou seja, muita gente do Nordeste, sobretudo do Brasil, que ia até o sul do Brasil trabalhar, mas também era um país de imigração. Ele recebia imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, de todas as partes do mundo. A partir da década de 90 isso começa a mudar. E os brasileiros não só migram internamente dentro do país, senão ele começa a ir para fora do país também. E para que a gente tenha uma ideia introdutória, hoje mais de 5 milhões de imigrantes brasileiros vivem no exterior. Isso movimenta o que equivale a 109 bilhões de reais em remessas que os imigrantes enviam do exterior para o Brasil. Então, com a conversão do dólar, do euro, do ien, que tem muita gente também no Japão, então isso dá um total de 109 bilhões até o final do ano. Está previsto que o Brasil vai receber somente esse ano. Se a gente pensar, este montante garante uma renda per capita anual para as pessoas que estão fora em torno a 20 mil reais. Então, se a gente fosse comparar esse contingente com os estados do Brasil, a gente poderia pensar em um outro estado, que do ponto de vista econômico seria o 13º em número de habitantes e seria a 6ª economia maior do país. Ou seja, todos os brasileiros que estão fora, eles representam uma espécie de a 6ª maior economia do país. Mas não só é um fenômeno que acontece no Brasil. Em outros países também tem emigração. Se no Brasil está em torno de 5 milhões de pessoas que vivem no exterior, no mundo a gente tem 190 milhões de pessoas que vivem fora dos seus países. É um dado interessante e que é um dado que está mudando consideravelmente uma série de questões e que está sendo uma série de preocupação, não só para governos, também o Santo Padre, por exemplo, se preocupou ultimamente que veio no Brasil e falou desse tema da imigração também, e a igreja fora do Brasil também tem uma série de trabalho com os migrantes. Sem dúvida, são dados assim bem interessantes,
né? E o Papa, como você lembrou agora há pouco, quando esteve aqui o ano passado, ele se preocupou com essa questão, especialmente pela maneira desigual, né, como são tratados os que saem do seu país e vão então enfrentar uma nova realidade, com dificuldades com a língua, com toda a realidade social, enfrentando humilhações muito sérias. E isso nos preocupa muito. Inclusive, eu gostaria que você desse uma palavrinha, né, sobre algo que teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil, foi recentemente a maneira como foram tratados na própria Espanha, onde você está, né, os brasileiros que foram para a Espanha e que não foram devolvidos ao país.